Guilherme Del Toro, o premiado diretor mexicano, fez duras críticas ao governo de López Obrador por conta da falta de espaço para a divulgação do seu mais novo filme, Pinóquio. As mídias aqui do Brasil divulgaram as críticas. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouco a respeito desse assunto. Vamos conversar sobre o cinema mexicano e sobre o governo de López Obrador. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. As mídias brasileiras divulgaram as críticas feitas por Guilherme Del Toro ao governo de López Obrador, presidente do México. Claro que essas mídias hegemônicas não discutiram a questão de maneira mais aprofundada, até porque para essas mídias não interessa falar sobre o México, a não ser que seja durante a Copa do Mundo e a não ser que seja para falar do goleiro do México, o Ochoa, que por sinal é muito bom mesmo. Mas ocorre que, infelizmente, aqui no Brasil há pouco interesse por parte dessa imprensa às questões do México. E o México é um país maravilhoso, um país extremamente importante aqui para a América Latina. Mas o fato é que Guilherme Del Toro se sentiu bastante incomodado porque, na concepção dele, faltam políticas públicas para o cinema mexicano. Ele chegou a dizer, inclusive, que o governo de López Obrador valoriza mais as culturas indígenas e acaba não dando espaço para outras manifestações culturais. Embora ele foi cauteloso ao dizer isso, explicou que não defende a extinção ou suprimir qualquer cultura, mas que é preciso dar espaço a todas. Aí, a partir desse ponto, nós precisamos discutir algumas questões. Primeiro que eu acho que o Guilherme Del Toro ele erra no sentido de que o governo de López Obrador não necessariamente dá mais espaço para as culturas indígenas. Aliás, o governo de López Obrador, melhor dizendo, foi eleito dentro de uma plataforma de discurso que ele era radicalmente contra o neoliberalismo. Ele defendia um nacionalismo do México, defendia uma política voltada para a classe trabalhadora. Infelizmente, não é isso que a gente vê no México hoje. O López Obrador é um governista de centro-esquerda, mas que também pratica a conciliação de classes. E Obrador não conseguiu derrubar o neoliberalismo no México. E é esse neoliberalismo que ameaça o cinema mexicano. Até porque um dos problemas, uma das questões para as salas de cinema não quererem exibir o filme de Del Toro é porque o filme vai ficar em cartaz 2 semanas, né, de maneira exclusiva, e depois ele fará parte do catálogo da Netflix. Então, para a sala de cinema é uma concorrência desleal. Então, muitas salas não têm interesse no filme lá no México por conta disso. O fato é que isso é simbólico, porque a crítica de Del Toro ao governo de López Obrador, na verdade, é uma crítica importante, é uma crítica consistente, mas que acaba se voltando contra o próprio diretor. Porque é notório que essas plataformas, com bastante capital, elas vão suprimindo mesmo o cinema, porque é muito mais barato você fazer a assinatura de um serviço como o da Netflix do que bancar um ingresso, família, por exemplo, no cinema, numa sala de cinema. Então, é lógico que isso não é positivo no ponto de vista cultural, mas é uma realidade, né? E é uma realidade de mercado, é uma realidade imposta pelo capitalismo. O fato é que o governo de López Obrador poderia também estimular o cinema nacional, mas López Obrador está
curvado ao neoliberalismo. Ele está de joelhos para o neoliberalismo, sobretudo o neoliberalismo estadunidense. E o governo mexicano parece não ter forças, parece não ter disposição também para enfrentar essa situação econômica. Com isso, a arte, a cultura e outros segmentos que são extremamente importantes para a sociedade mexicana e para qualquer sociedade, acabam sendo deixados de lado. Guillermo del Toro é um excelente diretor, mas ele peca ao fazer uma análise superficial. Assim como o governo também de López Obrador tem falhado e falhado muito. O inimigo, na verdade, nesse caso, é o neoliberalismo, que nem Del Toro consegue enfrentá-lo por motivos óbvios. Ele é apenas um diretor de cinema, quanto mais e muito menos o governo de López Obrador, que prometeu vencer o neoliberalismo, mas fracassou.